Eu não sei se vocês conhecem o núcleo Interpsi da USP, né? A USP hoje tem um núcleo específico de estudo de experiências anômalas, né? Psicologicamente falando, o termo adequado na ciência é experiência anômala. Então vamos lá. A Márcia levantou a mão. Márcia, compartilha conosco o que que você tem aprendido sobre isso, tem estudado sobre isso. Bom, boa noite, pessoal. A minha experiência não é da psicologia, não é da saúde, mas a minha experiência é da conscienciologia, que eu já comentei com vocês. Então, o objeto de estudo da conscienciologia desde a década de 70, 80, o parapsiquismo, né? O parapsiquismo que engloba todas essas experiências anômalas, a experiência projeção astral, experiência fora do corpo. E hoje eu estava até, por conta da nossa aula, reolhando como é que está dentro da Conscienciologia mais atualizado, porque a Conscienciologia ela busca fazer um estudo científico, ainda que seja num paradigma não convencional, mas ela busca fazer um estudo científico controlado inclusive, existe um livro de um professor João Ricardo Schneider. Ele levou 15 anos escrevendo a história do parapsiquismo, e lá tem relato de todos esses sensitivos, né, como é chamado, da história. O que ele conseguiu, ele tem mais que 1.300 referências naquele livro. Bom, mas o que eu queria mesmo dizer é o seguinte, que da minha leitura desse capítulo, o que eu percebo com base nesse conhecimento da Conscienciologia, é que Kardec, ele traz, ainda que não de uma forma organizada, todos os fenômenos parapsíquicos, né, que nós chamamos parapsíquicos, e que estão distribuídos em todas essas perguntas. Eu até fui tentando identificar, com base no que hoje a gente conhece dos fenômenos, clarividência viajoura, telepatia, pré-cognição, retrocognição, premonição, enfim, todos os mais conhecidos, a gente verifica que Kardec menciona. Kardec, os espíritos, né, mencionam com bastante clareza. E o que me anima nesse sentido é o seguinte, que a mediunidade, ela é uma forma de fenômeno, ela é um fenômeno, mas nesse aspecto, nesse capítulo aqui, o espiritismo passa a ser desafiador, porque ele é muito mais anímico, né, do que mediúnico, que está muito mais na nossa mão desenvolver essas faculdades naturais que nós temos do que você esperar que isso aconteça de uma forma natural. Então, mais ou menos isso daí, Diego, que eu queria falar, mas no decorrer aí, se tiver mais alguma coisa que dê para contribuir, eu tô aqui. Ótimo, não, é fantástico, né? É isso que nós esperamos aqui, né? São essas múltiplas perspectivas, até para que a gente não parta de um pressuposto de que todo mundo sabe algum conceito, alguma coisa, né? Então é bom a gente compartilhar agora para a gente saber, né, os vários conhecimentos, os múltiplos conhecimentos que nós temos no grupo para poder agregar nesse momento. Muito bom. Agora, Bebete, pode Eu falar. só gostaria de lembrar que quando Kardec escreveu, não havia ainda, né, os tratados do Freud sobre sonhos, sobre todo esse arcabouço teórico que a gente tem, e ele dá uma descrição bastante fisiológica, né, da coisa. Uhum. E é interessante a gente pensar nas diferenças que teriam, porque, por exemplo, quando eu comecei na Casa Espírita, houve uma apresentação do tema sonhos. E eu fiquei muito impressionada, porque não se fez nenhuma citação sobre o inconsciente, sobre o desejo, sobre as representações das pulsões, né? Mas por quê? Justamente porque a pessoa se pautou somente na obra de Kardec. E Uhum. aí a gente sente falta desse outro lado, né?
que para mim, não para teorizar, mas para compreender, ajuda muito. Muito É bem. isso. Obrigada. Ótimo, Bebete. Você já está sintonizado, porque nós vamos partir daqui a pouco para a questão dos sonhos, justamente sobre a compreensão que não existia na época de Kardec, né? E a gente vai analisar algumas respostas aqui, que aí fica muito falando assim, é a visita do espírito ao mundo espiritual, mas Ah, simplesmente ignora os fatores do inconsciente, né? sim. E das experiências que nós temos no dia a dia. Kardec avança muito, avança em algumas coisas, mas outras coisas ele simplesmente não tinha elementos para poder avançar, né? E Uhum. aí o problema é isso, tem muita gente que vai analisar os sonhos e traz uma visão completamente voltada só para o que Allan Kardec estava dizendo, sem elementos que vieram depois que corroboram com esse conhecimento, né? E esse é um Sim. problema. E é justamente Uhum. isso. Então, nós vamos passar por todas as etapas. Vamos falar das experiências anômalas agora. Depois eu quero ir. Aí o sonho é que eu vou para o livro dos Espíritos, que eu quero algumas perguntas lá, e eu quero aproveitar o conhecimento de vocês, certo? E a gente vai encerrar falando sobre isso também, sobre o espiritismo hoje, né? O quanto de científico efetivamente tem para essa área e o quanto de Kardec também tem, né? Porque inclusive abandona-se Kardec e vai para outras literaturas aí que estão que mais parecem uma numerologia, mais parecem uma adivinhação dos sonhos, uma leitura dos sonhos, do que efetivamente algo científico, né? Então a ideia é passar por essas três etapas mesmo. Continuando aí, mais alguém quer falar sobre experiências anômalas? Algum estudo específico? Se quiser citar algum caso para nós, algum caso estudado cientificamente, algum caso que você conhece. Mais alguém, pessoal? Quer falar? Esse tanto de gente aí, vocês estão muito tímidos hoje, hein? Tem dias que vocês estão todo mundo quer Não, falar, esse quer assunto eu não debater. domino, então eu prefiro ficar quieta. Beleza. Pessoal, todo mundo assim, vamos colocar aqui menos rigor científico e mais divulgação científica nesse caso aqui, mas é porque é importante nesse momento. É, a, a, é, em termos gerais, o que é uma experiência anômala? Experiência anômala são as relações da psique humana, né, com experimentos que não são explicados dentro da literatura psiquiátrica, psicológica, científica que nós temos atualmente, né? Essas experiências chamadas anômalas, elas podem ser transtornos ou elas podem ser questões que nós podemos utilizar cientificamente, não vai falar mediunidade, vai se chamar de anômalas. Quando é comprovado que elas são transtornos, elas são tratadas como transtornos diversos. Quando não são transtornos, são chamadas de anômalas. Para quem é espírita, espiritualista, chama-se de mediunidade, né? Então, hoje em dia, né, dentro dos termos científicos, aquilo que nós comumente chamamos de mediunidade, normalmente é chamado de experiências anômalas. Daqui a pouco a gente vai ver alguns critérios que se utiliza para separar uma experiência anômala de o que seria um transtorno, né, psíquico, um transtorno mental, né, ou uma alucinação, que são coisas diferentes. Hoje já tem, inclusive, vários manuais e várias regras para você separar disso. Eu peguei uma regra utilizada pelo pessoal do NUPS, que é o que a gente tem no Brasil hoje, que é bem interessante, que trabalha com essas questões. Bebeto, você levantou a mão de novo, quer falar? Ah, sim, é que eu estava escrevendo aqui no chat. É que eu tenho um livro que eu ainda não li, mas ele é muito interessante. Eu já emprestei duas vezes, mas ainda não li, que é O Jung e as Experiências Anômalas, uma interpretação espírita do Livro Vermelho. Esse livro foi escrito por Alexandre Fontoura, Cláudia Semegini e Gelson Luiz Roberto, que são membros não só da AME Brasil, como da Amergs, né? Está aqui o Uhum. livro. Eu vou escrever ali no chat, caso alguém tenha interesse. Ele relata até as experiências de mediunidade do Jung, Isso, né? né? E que foi assim de toda essa linha de psicólogos e psiquiatras, neurologistas, o que mais avançou naquela época Uhum. para o espírito, né? Isso mesmo. Muito bem. Pessoal, e aí, né, o Jung é um bom exemplo disso, né? Porque o Jung, ele começa a se interessar por isso, até por experiências pessoais que ele teve, né? Então, assim, é, e a pergunta que a gente faz, que a gente precisa refletir a priori agora, nesse momento, é o quê? Se nós temos esses elementos
de estudo das experiências psíquicas anômalas, né? E a gente vê muito no discurso dentro do espiritismo, né? Como a gente está estudando o livro dos espíritos, é o seguinte, aí você vê lá uma matéria de algum jornal espírita, de algum local de divulgação espírita, fala, cientistas, né, comprovam a mediunidade através das experiências anômalas. Será que através dos relatos das experiências anômalas, será que através dos estudos que nós temos até hoje, atualmente, das experiências anômalas, é possível bater o martelo e falar que a ciência provou a mediunidade, pessoal? O que vocês acham? Pelo que eu entendi, as experiências anômalas são algo que poderia se enquadrar dentro de algumas experiências subjetivas e que é difícil você, de alguma forma, Uhum, mensurar, ter uma régua que você possa, que é diferente na ciência, né? Há quem uhum, diga, por exemplo, uma das questões que você colocou, de novo, numa das lives que eu assisti, acho que foi inclusive do Rodrigo. O Rodrigo está num dos grupos aí, tem um podcast lá, Horizonte Espírita, conversando com o Luiz Signatis, em uhum, que a ciência, algumas pessoas afirmam que a ciência, não, desculpa, o espiritismo é uma ciência, mas na verdade está enquadrado com uma pseudociência, porque nós não estamos querendo uma metodologia para de alguma forma você está fazendo essas aferições. Eu acho uhum, que essas experiências não caem mais ou menos nesse enquadramento aí. uhum. Então, Werneck, você parte da ideia de que efetivamente essas matérias, elas são, elas são sensacionalistas, elas não revelam uma verdade, então. Eu não sei se eu poderia dar essa afirmação. Eu poderia, de Aham, alguma forma, seguir essa linha que eu disse para você, que é, como eu sou bem nessa escola materialismo histórico, tudo aham, aquilo que a gente consegue provar, a gente. E como é uma experiência anômala, subjetiva, eu não posso afirmar. Mas sabe aquele seriado americano sobre extraterrestre que está assim, ó, I want to believe, era o slogan do Eu quero aham. acreditar. Meio cético, né? Então, É. Mas, efetivamente, você falou uma coisa que é fato. Não existe elementos que possam falar que existe. Isso é fato, né? A realidade material que se tem é essa, não tem. Então, falar que a ciência comprovou, não é a ciência falando, né? É o espiritismo falando ou os espíritas falando. Muito bem. eu Vamos lá. acho, só um Ah, momentinho só. Eu acho que existe até um paradoxo nessa história, porque, pelo que eu entendo, que já ouvi a afirmação, Kardec gostaria que o Espiritismo caminhasse junto com a ciência. uhum, Mas eu já vi afirmações também que é difícil você pegar algo da espiritualidade e tentar enquadrar dentro do materialismo, dentro uhum, da materialidade. isso. Então, ao mesmo tempo que ele quer que a gente caminhe, mas tem uma Uhum, distância que a gente precisa entender esse processo. Senão, continua meio paradoxo, contraditório, né? é paradoxal a gente passar para a Sueli, e é importante uma questão, pessoal, dentro disso, né, que o Werneck falou. E muito que se a gente está falando dessas divulgações que nós temos no movimento espírita hoje, também está deslocada de Kardec, né? São perspectivas muito pessoais e também já muito abrasileiradas e com a característica da nossa cultura. Às vezes também está desprovido de Kardec. E é isso mesmo, né? Tem as questões, será que nós temos instrumentalização para lidar com esses fenômenos? Né? Mas o fato é, nós temos a terminologia, nós temos um campo de pesquisa hoje, que inclusive, né, tem nos núcleos da Organização Mundial da Saúde, em várias instituições psiquiátricas do mundo, Associação Interamericana, Associação Americana de Psiquiatria, todos utilizam essa terminologia e tem várias pesquisas sobre isso, né? Mas isso é fundamental nós sabemos separar. Às vezes, quando a gente está falando de matérias espíritas hoje, a boa parte das vezes nós não estamos falando nem de Allan Kardec, porque muitas vezes as pessoas que hoje vivenciam o espiritismo, praticam o espiritismo, estão fundamentadas em outros médiums, outras literaturas, e que às vezes não tem nem conhecimento de Kardec. Mas é isso que você falou sobre ciência, é a pergunta que eu vou deixar daqui a pouco para a gente ter, né, que é a pergunta de provocação. Será que existe alguma coisa de científico no espiritismo hoje mesmo, né? Ou será que não? Então, mas a gente vai essa pergunta para depois, que eu quero ouvir a opinião de vocês. Sueli. Então, eu gostaria de entender só uma coisa. Você disse, essas experiências anômalas, elas Uhum. são divididas em ou é mediunidade ou é transtorno. Ou é experiência anômala ou é transtorno. Ah, ou é experiência anômala ou é transtorno. Isso. Dentro da anômala, nós vamos falar sempre só de mediunidade, porque o sonambulismo, o Uhum. sonho, não é mediunidade. E é uma experiência, é.
Isso daí acho que a ciência comprova, né? Assim, Sim. Uhum. O que se chama de anômalo é justamente dentro daquilo que não tem esse lastro de pesquisa que comprova. Por exemplo, a ciência consegue pesquisar bem o sonambulismo, é, consegue pesquisar bem determinados, né, fatores do inconsciente, alucinações. Aí ou você mesmo vai o dar um sono, nome né? adequado para isso, no sono. O Agora, aquilo que a sono. gente não tem um nome adequado, os cientistas não chamam nem de não chamam de mediunidade. Eles chamam de anômalo, porque isso aqui não é sonambulismo, isso aqui não é aquilo. E lembra, no capítulo que nós lemos, aquilo que Kardec está chamando de sonambulismo, de dupla vista, ele vai falar do fluido magnético mais uma vez. Só um minutinho, pessoal, filho, faz menos barulho aí. Aquilo que Kardec chama isso são termos do magnetismo, é o mesmerismo que ele utiliza. Hoje nós temos, inclusive, outras terminologias para isso, né? Tem muita coisa que Allan Kardec vai chamar ali de dupla vista, de sonambulismo, que já está dentro da caracterização do inconsciente. Mas, assim, a sua questão é muito importante. Então, aquilo que a gente já. Quando você faz essa pesquisa e você vê que pode ser um transtorno, né? Ou pode ser uma questão de alguma experiência do inconsciente ou do consciente daquela pessoa, do sono. Se você tem um nome adequado para aquilo, você vai enquadrar. Ele já vai sair do quadro experiência anômala. Experiência anômala são elementos de uma experiência da psique humana com Sim. uma vivência que nós não temos respaldo ainda para comprovar se é efetivamente uma experiência espiritual ou não. Pode ou não pode ser. A questão é, nós ainda não temos elementos para comprovar que é efetivamente uma experiência espiritual, né? Essa Entendi. é a grande Tá. questão hoje. Essa é a cereja do bolo, né? É a mina, né, do tesouro que que a galera que pesquisa isso está procurando, né? Entendi. Beleza? Tá, Muito obrigada. bem. Alfonso. Boa noite a todos, feliz por estar nessa turma de novo. É, eu faltei acho que 2 semanas, né? É o seguinte, bom, primeiro, um comentário da Bebete, né, que o Freud não conhecia realmente o trabalho do Freud. O Kardec não conhecia o trabalho de Freud ainda, mas ele conhecia o trabalho de Charcot. É verdade. Então, e o Charcot influenciou demais o Freud justamente na passagem da neurologia para a psiquiatria. Né? O trabalho de Charcot com hipnotização, né? Ele Uhum. tratava os histéricos com hipnose. O que Então, Freud era horrível, né, de fazer. Ele não oi? gostava O que Freud era horrível de fazer. Ele não gostava de trabalhar com hipnose. Ele começou a trabalhar e percebeu Aham. que não era o caminho, tanto que ele depois saiu. Isso. Então, alguma coisa do que Freud colocou depois já corria no meio científico na época de, de Kardec. Kardec. Aham. Isso Uma mesmo. experiência, uma questão anômala que acho que a ciência hoje está se envolvendo bastante são as experiências quase-morte. Acho que Ótimo. aí tem bastante material trabalhado em cima disso e eu acredito que talvez por aí consiga identificar. Agora, nós temos que ver o seguinte, que nós temos hoje 2 paradigmas na ciência que estão muito conflitantes, né? Primeiro, aquele paradigma do minimalismo. Aquilo que não tiver prova nenhuma científica não é ciência. Então, a Uhum. história hoje deixa de ser ciência, né? Então, o minimalismo é um problema para o cientista que queira trabalhar onde é necessário o testemunho, né? O testemunho é um fator importante para a coleta de dados. Então, todas as ciências sociológicas hoje poderiam ser descartadas como ciência Uhum. por conta. E uma mudança muito forte que tem no paradigma de ciência, que eu acredito que vai vigorar nos próximos anos, é justamente ao contrário. Você jogar na ciência tudo que puder ser estudado. E, nesse sentido, a USP e a Juiz de Fora estão trabalhando muito forte Uhum. na parte de espiritismo, né, das teorias espíritas, principalmente a parte de mediunidade,
que já tem, inclusive, reconhecimento de outras universidades, já tem publicações em revistas científicas de alto gabarito do mundo. Uhum. Então, é uma coisa que está se desenvolvendo, ainda fica muita gente dizendo que não é ciência, mas já está sendo trabalhado por pessoas com aquele espírito científico. Muito Obrigado. bem. Afonso, e aí vou pegar a sua fala porque é importante isso. Primeiro, antes de passar para a Márcia. Isso, o seu final aí, fato é ciência. A pessoa que fala que não é ciência, essa área que a gente está falando, ela está agindo de má fé. A gente sabe que os núcleos científicos, né, lá em Thomas Kuhn, a estrutura das evoluções científicas, a ciência tem ideologia também, está carregada de questões, né? Então, como você bem lembrou, tem essa guerra entre as ciências formais, as ciências físicas, biológicas e as ciências sociais, né? Então, você vê, quais são os campos da ciência hoje que mais avançam nessa pesquisa da experiência anômala? É da psique, né, as ciências da saúde, e hoje em dia o espiritismo está sendo abordado com muita proficuidade, o espiritismo, o espiritualismo, na verdade, pelas ciências humanas. A sociologia, a história, a antropologia estão pesquisando mais, porque essas áreas têm se mostrado mais profícuas nessas pesquisas e com espaço maior de investigação. A física e a biologia, elas são muito restritas e possuem ferramentas muito pequenas. E esse era um problema da época de Kardec, né? O Valdir fala assim, não seria necessário contextualizar, né, o que era Kardec, ciência na época de Kardec, que é um ponto passivo para nós já discutimos muitas vezes. A gente sabe qual era a visão de ciência de Kardec, né? Na verdade, a ciência, que o Kardec chamava de ciência, é o que o século XIX chamava de ciência. Eram ciências de balcão, era química, biologia, né? As ciências humanas não estavam, não eram nem desenvolvidas nessa época, elas começaram a ser desenvolvidas. Sociologia vai nascer no século XIX, mas só vai aflorar no século XX. No nosso último encontro, nós discutimos sobre isso. A psicologia começa os seus respaldos aí. Kardec, se não foi o primeiro, ele é um dos primeiros do mundo a escrever um tratado mensal de estudos psicológicos, que é a Revista Espírita, né? Então, nós temos essas áreas em desenvolvimento. Então, as áreas das ciências humanas e as áreas das ciências da saúde são hoje as áreas que mais têm corroborado com as pesquisas espiritualistas do mundo, né? E você falou muito bem, tem gente que fala, isso aí não é ciência, mas qual que é o critério que você tem para falar que não é ciência? E, voltando um pouquinho na história, nós não podemos esquecer, né? Até a modernidade, você não tinha essa separação radical entre fé e ciência, né? Você tinha tudo um conglomerado. Mesmo Descartes, que vai separar as coisas em caixinha, fé, isso aqui é coisa da fé, isso aqui é coisa da razão, mas o próprio Descartes vai trabalhar com a fé o tempo todo ali dentro da obra dele, né? Lá na Meditações Metafísicas, nós não podemos esquecer que ele tem que provar Deus para ele dar continuidade, né? Através de um argumento filosófico, obviamente, não é científico, filosófico, apesar que para Descartes ciência e filosofia são a mesma coisa, né? Mas é uma outra questão essa. Aí você vem no século XIX, na transição para o século XX, aí separa radicalmente. E o Afonso trouxe uma coisa importante. Qual que é a tendência agora nossa? É voltar. É esse diálogo, né? Então, tudo que pode ser investigado vai para o campo científico. Quem é que pesquisa? Quem tem ferramentas melhores para poder pesquisar. Isso é extremamente fundamental para nós, né, pensarmos. E aí tem uma outra coisa que o Alfonso falou, pessoal, que eu queria chamar a atenção para vocês. Kardec tinha conhecimento da obra de Charcot, mas ele optou por manter a abordagem dentro do mesmerismo. Você vê também que tem uma opção aí. É uma opção. Nós não podemos simplesmente achar que, né, eu acho que isso já é ponto comum para nós também, que é só orientação dos espíritos. Kardec tinha uma opção. Kardec, ele estava diante de tomar essa opção. Eu vou optar por tomar o estudo de Charcot, que eram os mais profícuos da época, ou eu vou ficar com o mesmerismo, né? Nós não temos como falar da razão pessoal dele, elocubrar. A gente pode elocubrar. O que a gente pode falar? Ele optou pelo mesmerismo porque ele já fez parte de círculos magnéticos, porque eram teorias que o agradavam. Ele achava que essas terminologias... Ele era apaixonado pelo mesmerismo. Ele era apaixonado pelo mesmerismo. Então, eu acho que a questão é muito simples, né? Ele fez uma opção. Por que ele não concordava com a outra abordagem, né? Por que ele
Não foi para essa. Aí não dá para saber. Eu não conheço nenhum texto de Kardec fazendo, tecendo uma crítica, ou analisando, né, outras abordagens. O que a gente sabe é que ele escolheu o magnetismo. Pessoal, tem que ficar muito claro para nós. Allan Kardec escolheu uma abordagem do magnetismo, né? Um termo mais adequado do mesmerismo da época, né? É o que nós chamamos de mesmerismo, ok? E aí agora eu passo para a Márcia para contribuir para a gente. Pode falar, Márcia. Então, Diego, indo nessa linha do Alfonso aí, eu, na condição de espírita, e diante do quadro de ciência que a gente vê hoje, eu acho que o espiritismo não deveria nem adotar essa nomenclatura anômala, porque na medida que você nega, né? Você nega o fenômeno parapsíquico ou você nega a mediunidade como existência, como fato, você nega quem não teve alguma experiência aí extrasensorial, porque nós estamos falando aqui de questões além dos cinco sentidos. Então, na medida que o espiritismo adotar a expressão anômala, está negando o espiritismo. Essa é minha opinião. Por isso que eu fico um pouco reticente de continuar trabalhando ou pesquisando numa linha em que eu não considero anômala, porque eu reconheço em mim as manifestações extrasensoriais. Como que eu vou falar que isso daí é anômala a ser provado pela ciência quando sou eu que tenho essa sensação e sei que isso é verdade? Então, não sei até que ponto está correto a gente usar essa nomenclatura. É isso que eu gostaria de deixar. Isso é importante, pessoal. Existe uma questão que todo núcleo de conhecimento, todo grupo de conhecimento ele tem sua linguagem própria. Isso é fato. Seja religião, seja científico, filosófico, né? Se você pega, por exemplo, vamos pegar a noção de fenomenologia. Considerado o pai da fenomenologia é o Bertrand Russell. Mas o que que é fenomenologia em Bertrand Russell não é a mesma coisa que o Heidegger, que é próprio discípulo dele, vai chamar especificamente de fenomenologia, tem algumas alterações. Então, o espiritismo, eu acho que a Márcia está coberta de razão. A questão é para o espiritismo abandonar a terminologia é completamente adequada. Seria a mesma coisa se nós chamássemos mediunidade de magnetismo, né? Seria até um equívoco, seria abandonar um ponto de crença. Mas a gente precisa de lembrar o quê, então? A mediunidade para o espiritismo ainda é ponto de crença, e a gente sabe que a experiência que a pessoa tem como médium é uma experiência que para ela é inegável, a não ser que ela demonstre problemas comportamentais, né, transtornos, o que não é o caso, certo? Mas a nomenclatura espírita não precisa de mudar nesse sentido, porque dentro do conhecimento você cria sua própria terminologia, né? Vamos pensar em religião. Você vai lá o que nós chamamos de água fluidificada, como é chamado na Igreja Católica, como é chamado na Igreja Evangélica. Tem a mesma coisa lá. Então, tem a sua própria nomenclatura, porque dentro daquele conjunto cultural, daquele conjunto social, existe uma forma de compreensão adequada daquilo, né? Agora, quando é que se usa experiência anômala? É para artigo acadêmico, é para produção científica, porque a produção científica, como eles não têm esse elemento de comprovação para falar, ó, é mediunidade, eles não utilizam esse termo. Agora, o fato é, hoje é um campo científico, é um campo de pesquisa. É um campo de pesquisa no mundo todo, tem em todos os estados do Brasil, tem núcleos de universidades que estão pesquisando isso, né? E isso é bacana. Então, as terminologias, eu inclusive sou muito crítico quando as pessoas contextualizar, quando nós estamos fazendo uma coisa, mas às vezes as pessoas querem mudar uma nomenclatura que é utilizada dentro do espiritismo porque a nomenclatura mudou no mundo. Beleza, vamos pegar o magnetismo, que é uma nomenclatura muito problemática e o que se chama de magnetismo na ciência não tem nada a ver com magnetismo no espiritismo. Só que o que você precisa saber é que o que nós chamamos de magnetismo também já não é aquele mesmerismo, já é outra coisa. Basta que você esclareça sobre o que o espiritismo está falando como magnetismo e não é necessário mudar a nomenclatura, né? Por conta de algo que não representa mais o que era naquela época. Você pode manter o termo. Para você mudar o termo, então você tem que criar um ponto comum de divulgação para falar sobre isso. Vou falar água passe magnético. É um equívoco? É um equívoco. Se você pegar o rigor, né, do conceito, que a gente já estudou isso aqui.
Mas dentro do conhecimento espírita tem todo sentido falar isso. Basta você explicar, olha, o que nós chamamos de magnetismo, não é mesmerismo, mas também não é magnetismo da ciência. Então, o que que o espiritismo chama de magnetismo? É isso, aquilo. Por que que mantém o nome magnetismo? Não tem nada a ver com etimologia, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a questão cultural, que já é um ponto comum. Então, essa é uma discussão que nós podemos fazer, né? Você pode mudar o conceito com os termos adequados, ou você pode adequar os termos e tudo e manter um nome, porque é um nome que é socialmente e culturalmente já ajeitado dentro daquela estrutura de conhecimento. Viu, Diego? Eu não sei se eu me expliquei bem, mas é em relação ao termo anômalo. Sim, Eu acho sim. que anômalo tem também o significado de irregular. Então, eu É, acho que quando o espírita adota o termo anômalo para as manifestações que ele mesmo experimenta, ele nega o espiritismo. Esse é o meu uhum. ponto de vista. Eu acho que a gente não devia Sim. adotar o Uhum. termo anômalo. É, Foi o anômalo, aham. especificamente esse É, termo. e cientificamente chama de irregular por isso, é porque é algo que não é previsto pela ciência, né? Completamente um transtorno psiquiátrico, uma alucinação, é ponto pacífico, né? É previsto. Agora, essas outras coisas é por isso. Sim, você tá. Mas foi isso mesmo que eu quis comentar, né? Manter o termo mediunidade não é problema nenhum, né? Mas entender que cientificamente você utiliza outro termo porque é um fenômeno estranho. Anômalo é estranho mesmo, é anormal, né? Tem todos esses significados que nós estamos. Aqui, vamos lá, Bebete escreveu. A questão da nomenclatura anômala sinaliza o estudo acadêmico, esbarra na ciência e nos conceitos federativos que regulam profissões. Isso, né? Foi o que a gente comentou. A ciência deveria apresentar as características da necessidade e da universalidade. A Vera, ela é do meu time, né? E para isso, né, Vera, eu sempre falo para meus alunos, você não tem uma boa ciência e não tem boa filosofia. Nós temos hoje uma carência na ciência de uma boa filosofia, né? A gente tem uma treta aí, uma briga no meio disso, né? Muitos cientistas hoje acham que podem abandonar a base filosófica e não funciona assim, não dá, né? Então, assim, você precisa de uma excelente. Você ter uma boa ciência, a base filosófica dela tem que ser muito boa. E estabelecer essas características, né, da universidade da necessidade é só com filosofia que você faz. Então, tem muito campo da ciência dando com os burros na água porque não utiliza filosofia. Simplesmente não conhece. Teve a briga famosa do Stephen Hawking, né? Falando que não precisava mais de filosofia, e ele se deu mal. Todo mundo mostrou que talvez no final da vida dele ele começou a ter alguns problemas até cognitivos mesmo, que ele começou a falar muitas besteiras no final. Essa foi uma das que ele mais apanhou, coitado. Eu fiquei até com dó dele. Foi assim, uns 5 anos antes dele morrer, né? E falando, gente, aí eu vou pegar esse Damasco para a gente entender, para a gente passar. Olha a importância, porque a gente fala de filosofia ou de ciência separado, mas igual eu falei para vocês, o que, por exemplo, Hegel chama de ciência filosófica é filosofia e a ciência. O que Descartes chama de ciência é filosofia e a ciência. Descartes não tem sentido, por exemplo, para Descartes você separar a ciência de filosofia. Para ele é a mesma coisa, assim como para Newton. Também não tinha diferença nenhuma. Essa diferença é mais para o século XX, porque vem o estruturalismo e tudo mais, né? Mas hoje em dia, quando você vai falar de uma ciência, eu falo muito para meus alunos, beleza, pega qualquer ciência aí, pega as que vocês estudam também. Vocês já perceberam que as perguntas fundamentais da ciência não são propostas pela ciência? São perguntas da filosofia. Quando eu estou dando aula de história, aí eu vou ensinar para meus alunos sobre pré-história. Eu já começo falando, é o termo mais triste e inadequado que existe. Hoje nenhum pesquisador chama, porque não existe pré-história. A pré-história seria uma pergunta filosófica quando eu pergunto assim, o que estava antes do tempo e do espaço? Isso é a pré-história. A história não tem nada a dizer sobre isso. Quem pode investigar sobre isso é a cosmologia, a física, mas quem lança a pergunta é a filosofia. Pré-história é isso. Pré-história é tudo aquilo que estava ali, né, antes do tempo e do espaço como nós o conhecemos, né? Na biologia, você pergunta, o que é a vida? Essa foi uma demanda filosófica para a biologia que ela não respondeu até hoje, né? Essa é uma das respostas que nós não temos. Nós temos características da vida. Falar que a vida é caracterizada por isso, por isso, por isso, por aquilo, não é falar o que é a vida, né? Então, vejam, há um analfabetismo filosófico que está fazendo uma carência muito grande na sociedade, né? E os problemas que o espiritismo trabalha, a maioria deles,
está em diálogo com a filosofia e precisa de um rebuscamento filosófico e científico também, né? Então, nessa primeira parte, o que que nós podemos falar, né, para a gente passar para a próxima aí, né? Então, você tem um campo científico voltado para as experiências anômalas, que é muito rico, né? Que tem corroborado muito. As EQMs são fundamentais, né? No nosso antepenúltimo encontro, nós falamos lá do Ian Stevenson, né? Que tem vários casos, tem livro publicado no Brasil, e hoje em dia tem vários. A Alemanha hoje é um dos lugares que mais se pesquisa isso também. Então, nós temos aí um campo muito rico de pesquisa sobre experiência de quase morte, né? É um campo muito profícuo. E eu fui lá no relatório da ONU, depois eu fui lá na NUPES, né, que é um núcleo de pesquisa que está lá na Universidade de Juiz de Fora sobre o espírito, e eles têm lá, eles fizeram um documentozinho e eles resumiram esse documento em 4 tópicos para você é, fazer uma diretriz de avaliação de significado clínico de experiências anômalas. O nome do documento é Diretrizes para Avaliação do Significado Clínico de Experiências Anômalas. Então, você tem todo um documento, mas eles, para ajudar, eles resumiram isso em 4 tópicos, né? Porque a experiência anômala, ela só é um problema se ela causa transtorno. Ela só é um problema se a pessoa demonstra alteração no comportamento. Caso contrário, isso falando cientificamente, tá, pessoal? Não estou falando para o centro espírita, não estou falando para casa de desobsessão, é outra coisa. Então, eles falam o seguinte, ó, a experiência anômala, ela é tranquila e ela é objeto de pesquisa na pessoa, sem ser considerada transtorno mental ou qualquer outra coisa, nos seguintes aspectos. Ela demonstra ausência de sofrimento e incapacitação, certo? Então, quando tem ausência de sofrimento e capacitação, não é, né, uma experiência que denota problemas, que seja perigosa, certo? Bom, outra diretriz, ausência de comorbidades e de outros sintomas de transtornos mentais. Então, você não tem as comorbidades que normalmente se tem em transtornos mentais, né? Vamos para outro aí. Capacidade de perceber o caráter anônimo da experiência. Quando a pessoa pergunta, o que está acontecendo comigo? Né? Isso não é comum se acontecer. O que é isso que está acontecendo? Então, é algo importante. Outro, compatibilidade com alguma tradição religiosa espiritual. Isso é importante. Olha só, uma experiência anômala, que ela tem compatibilidade com essa experiência religiosa, né? Já denota que não se configura de imediato como uma questão de quadro mental, né? Porque a sua experiência religiosa, ela configura que há a possibilidade dessa experiência com outros seres, com outras inteligências, com outras realidades. Então, isso já te ajuda demais nessa compreensão, né? Então, são 4 eixos principais. E todo mundo que trabalha com isso fala, né, dentro da psicologia, dentro de outras áreas, fala-se algo extremamente claro sobre isso. Olha, é o seguinte, se o paciente chega aqui e ele vira para mim, olha, por que está acontecendo isso comigo? Se ele começa a se questionar, e isso não está causando sofrimento para ele, não está causando distúrbio na vida social dele, isso eu estou falando cientificamente, tá, pessoal? Então, é tranquilo, nós vamos investigar. Mas não quer dizer que ele não é saudável, muito pelo contrário, isso pode trazer experiência, inclusive hoje considera, as experiências anônimas podem trazer experiências extremamente benéficas para a vida humana, né? E aí, dentro do Espiritismo, nós temos toda uma explicação para isso, temos teorias para isso, temos significado para essas coisas, né? Então, todos nós trabalhamos isso em vasta escala. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Beleza, nós estamos estudando Kardec, Kardec tem esse ponto comum, mas, pessoal, hoje, os representantes, não vamos pensar no movimento, não vamos pensar naquelas pessoas que são os grandes representantes do espiritismo hoje, que apesar do espiritismo ser fundamentado em não personalizar, nós sabemos que nós temos os arautos do espiritismo e os que dominam o discurso espírita. Há a compreensão científico-filosófica dessas questões que Allan Kardec tinha? Como é que está a nossa relação com isso? Como é que está, né, a possibilidade de diálogo do espiritismo com a filosofia da ciência hoje? Como é que vocês avaliam nesse campo específico? Como é que está? Quem quer falar para nós? Olha, eu penso que isso está muito distante ainda, viu, amigo? Nós estamos mais para um espiritismo gospel do que propriamente científico.
os frequentadores se dizem estudiosos, mas eles estudam o que temos. Por exemplo, Uhum, se Kardec cita Platão, ninguém vai lá em Platão ver o que é Platão, o que ele está falando aqui, o que isso tem a ver com a obra, sabe? Então, assim, são pseudo-sábios dizendo que são estudiosos. Eu encontro esse espiritismo estudioso, uma proposta científica, no coletivo progressista. uhum. E é muito legal. Agora, há uma brecha enorme ainda no avanço da pesquisa da mediunidade. Isso aqui é bem lamentável ainda, mas a gente vai chegar lá. Vai. Assim esperamos. Muito Sim. bem. E aí, pessoal? Microfone aberto para quem quiser falar. E aí, o que que vocês acham? Todo mundo entendeu a pergunta, né? Tá dentro desse comentário da Bebete aí. A gente acha, como é que tá? Não é Kardec agora. Eu não estou perguntando de Allan Kardec, estou perguntando sobre, né, as lideranças espíritas, aqueles que têm a posse do discurso da representatividade espírita hoje. Como é que tá? Alguém mais quer falar? Diego Evaldir. Vai Eu lá, arrisco pode falar, dizer, Valdir, fica à vontade. eu arrisco dizer que nós precisamos montar uma hierarquia eclesiástica, Por quê, Valdir? porque do jeito que está indo, nós vamos precisar de uma hierarquia estabelecida para poder regular todos os rituais, todos os conceitos, as ideias. Então, estamos caminhando para isso. Tá complicado, né? Muito bem. O Valdir e a Bebete falaram duas coisas que depois eu quero só retomar, elas que são fundamentais, mas deixa eu ouvir mais pessoas. E aí, pessoal? Não, eu só queria complementar que, assim, você lê um pouquinho mais, você estuda um pouquinho mais, aí você vai numa aula, alguém está te tentando te elucidar uma coisa e fala uma barbaridade enorme. Aí você fala, agora eu paro, ou eu paro, saio daqui, ou eu falo para ele que ele está errado. Você sabe? É. Então, é esse ponto. A gente que às vezes está aprendendo, sabe um pouquinho mais, ou estuda um pouquinho mais do que quem está dando aula para gente. Uhum. Isso é muito triste. Gente, eu vou trazer um caso pessoal, né, dessa questão das palestras e tudo mais que a gente ouve, né? E aquilo que a Bebete falou, e eu quero depois vou linkar com o Valdir aí. Existe, infelizmente, essa carência das pessoas irem de encontro àqueles que interdialogam com o espiritismo, né? Foi muito bem, eu acho que a fala da Bebete foi muito boa em relação a isso. Pessoal, os Kardec cita Sócrates, cita Platão, mas assim, quantas pessoas efetivamente vão nessas obras? Né? Quantas pessoas. E assim, se você parar para pensar, é tudo domínio público. Você pode baixar esses livros de graça, né? Não é crime. Se você for num sebo, você compra a maioria dos livros por 10, 20 reais. O livro no Brasil é muito caro, mas nesse caso aí são super baratos. E as pessoas não leem, né? Mesmo os cientistas adoram citar, porque tal, mas, por exemplo, aí gosta de citar William Crookes, foi uma das pessoas que foi um dos precursores de investigação na experiência anômala. Mas quantas pessoas vão lá e leem, né? Fatos luminosos, né? Que vão lá e pelo menos buscam saber o que esse danado esse Crookes fez de importante. Então, as pessoas querem dialogar e elas se fecham dentro de um achismo ou de uma configuração, que aí o Valdir foi muito, muito engraçado, provocativo, mas assim, infelizmente o Valdir está muito certo, né? A gente tem que falar infelizmente porque não é legal isso, mas vira um religiosismo extremamente fundamentalista e fechado em dogmas, né, que não busca uma reflexão filosófica efetivamente, né? O Elias citou um exemplo lá de uma palestra no centro e aconteceu comigo algo semelhante, mas eu lembro assim que eu entrei na faculdade de filosofia, né? Foi a minha primeira faculdade e, cara, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Eu não faria outra coisa, não faria outros cursos que não foram os que eu fiz. Então, assim, você fica muito empolgado, né? Todo início de curso, você fica muito empolgado dentro daquilo, né? E eu lembro que eu fui dar um curso no centro que eu frequentava, e o curso era, olha o nome do curso, Sócrates, Platão, Precursores do Espiritismo, né? E eu estava bem na introdução, eu estava justamente vendo a matéria dos pré-socráticos, eu tinha uma matéria sobre pré-socráticos, eu estava estudando todos os pré-socráticos, estava fascinado com aquilo, eu via Espiritismo, né? Os caras falando sobre reencarnação e tudo, e estava vendo Sócrates, Platão numa outra matéria, com um professor que é meu amigo até hoje, uma pessoa fantástica. E eu fui dar o curso.
E é óbvio, se eu vou falar de Sócrates e Platão, aonde eu vou? Vou nas obras que falam de Sócrates e Platão, não é? Beleza. Dei o curso, depois o coordenador do instituto lá, que fazia parte disso, ele falou assim, olha, sua aula foi muito boa, mas você tem que pesquisar em livros espíritos, tem que buscar mais fontes espíritas que falam desses autores, porque você vai ficar falando desses outros livros aí de filosofia, tal, isso não é o mais indicado para a casa espírita, não. E eu fiquei assim, bestificado com aquilo, né? Muito jovem, eu falei, gente, esse cara quer que eu vou numa fonte, que é uma fonte de terceiro, que não tem confiabilidade nenhuma, que não tem averiguação filosófica nenhuma, né? Que estava errado, né? A maioria das coisas que as fontes espíritas falam sobre Sócrates, Platão, está errado, né? Basta você ler lá, né? Tá errado. E aí ele me falou literalmente, é tipo como eu ir na casa, numa igreja, e ele fala assim, ó, aqui você só pode falar da Bíblia, você não pode falar de outra coisa. Foi nesse dia que eu vi que meu lugar não era aquele lugar, que aquela casa não dava para mim, porque o que ele me falou foi simplesmente assim, ó, se você não der uma aula aqui, um curso aqui, que só fale de livro espírita, você não é bem-vindo aqui. E é completamente diferente da proposta kardeciana, que busca esse diálogo, né? Pra gente ver. E aí tem a ver com aquilo que o Valdir falou e a Bebete falou, porque assim, a gente já estudou aqui sobre o início do Espiritismo, você vê que ele começa católico, bem católico, né? Gente, mas vocês estão percebendo que está tendo um movimento de neopentecostalização do Espiritismo? Nós temos grupos que estão se neopentecostalizando, né? Estão muito mais parecidos com as igrejas neopentecostais do que com a igreja católica. Se vocês não perceberam isso, eu vou deixar isso como provocação para vocês. Pensem nisso. Alguns grupos dentro do movimento espírita, desse movimento, desses grupos que têm maior liderança, eu recomendo que vocês comecem a analisar e comparar e ver, e já tem estudo sobre isso, tá? Já tem coisa publicada sobre isso. O espiritismo está passando por um fenômeno de neopentecostalização. Pensem sobre isso. Nadir, pode falar. É exatamente isso que eu ia falar. É Você óbvio. falou no curso de filosofia. Eu estou no segundo ano de filosofia, filosofia espírita. Eu Aham. ainda consegui assistir aula no primeiro ano que a Vera dava. Agora, eu fugi da Igreja Católica, né? E aí, quando eu fui fazer filosofia, eu pensei que era filosofia mesmo. Filosofia, Uhum. Sócrates, Platão. E aí, com a Vera, a gente ainda conseguia se pensar. Hoje não, hoje eles estão no segundo ano, além de eu não estar aprendendo nada novo, que para mim é tudo a mesma coisa do ano passado, ainda eles falam, ai, você está vendo o espiritismo aí? Olha o espiritismo aí. Ah, não sei o que ali. Nossa, eu fico revoltada. E realmente é isso mesmo, é que o espiritismo, ao invés não está, não, pode ser, quando ir na igreja católica, legal, mas o evangelho virou uma Bíblia. Eu não aguento nem ver o curso de Bíblia. Não consigo nem ver, porque para mim é um livro totalmente mítico. E aí, qualquer coisinha no curso, eles falam, olha Kardec aí, olha não sei o que aí. Eu não estou mais aguentando a aula. Não participo, mas eu não estou mais aguentando. Eu falei, só para terminar, né? Só para terminar. Eu acho que filosofia deveria ser obrigatório nas escolas. Não sei se foi um dia, eu só sei que quando eu fui estudar já não tinha mais filosofia. Mas deveria ser para ensinar o povo a pensar, e porque, assim, é por isso que nós estamos, né, na mão dos neopentecostais aí, esses evangélicos loucos, fundamentalista. E o espiritismo realmente está. Eu já não estou conseguindo mais nem ver Haroldo Dutra Dias. Não consigo mais ver. Não consigo mais ouvir esse povo. Né? Esse Porque, povo na tem. verdade, eles não estudam Kardec. Eles não estudam Kardec. O evangelho é só ali. E eu já estou contestando tudo isso. Eu comprei o livro do Haroldo, eu comprei a Bíblia Sagrada de Jerusalém. Eu não consigo mais ver essas coisas. Eu não sei, eu acho que eu estou ficando louca, estou questionando tudo. Eu não sei, não sei.
Mas esse é o processo, né? A filosofia, pessoal, a rigor, ela realmente, a filosofia acadêmica, ela não serve ao espiritismo. Porque o que que a filosofia é? Ela é uma forma de conhecimento que te ajuda a pensar sistematicamente, a duvidar sistematicamente. Ela serve justamente para fazer essas perguntas. O problema, aí vem a questão da terminologia. Você quer fazer um curso de filosofia espírita? Beleza. Mas o problema é que o curso que as pessoas falam que é filosofia espírita não é filosofia. Para acabar com o problema, eu falo assim, ó, esse aqui faz igual às igrejas. Esse aqui é um curso de teologia espírita. Pessoal, eu vou falar mais uma vez. 90% daquilo que se chama de filosofia dentro do espiritismo não é filosofia, é teologia. É discursos que estão fundamentados na fé, né, com algo transcendente e que não tem bases filosóficas nenhuma, não tem um rigor filosófico, não tem um cânon filosófico e que não aceitam essa dúvida metodológica, né, que vai até as fontes. Então, por exemplo, vai fazer esse, igual o curso que você está fazendo, Nadia, se colocasse lá o nome Teologia Espírita, não tem problema nenhum, ficaria mais clara a proposta, e aí, como alguém aqui no chat também falou, onde eu passar para os colegas falarem aqui, alguém também falou aqui, a Regiane, aconteceu comigo, curso de autoconhecimento não considerava os autores que não fossem espíritas, né? E aí, por que eu estou falando que é problemático? Gente, ué, você coloca o nome no negócio de filosofia, aí você fala, mas, ué, não, filosofia é o que eu acho que é filosofia? Não é, você tem toda uma questão para você averiguar, né? É por isso que tem diferenças cruciais entre filosofia oriental e filosofia ocidental. São coisas diferentes. O que se chama de filosofia no Oriente, na Ásia especificamente, não no Oriente, mas na Ásia, não é o que nós chamamos de filosofia no Ocidente, nos continentes ocidentais. São coisas diferentes, né? Agora, o que se faz é o quê? Aquele curso de filosofia espírita que normalmente tem nas casas espíritas é um curso de teologia espírita. O que normalmente se chama de filosofia não é filosofia, é teologia, né? Então, tem uma série de critérios que dá para separar. Aqui, o objetivo nosso não é fazer essa separação agora, mas tem muitos elementos, né, claríssimos que você sabe que uma coisa, eu sempre falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Talvez se tivesse colocado teologia espírita lá, Nadia, aí você nem ia fazer o curso e também não passava raiva. Com certeza. Assim, eu já estou assim, conhece a verdade te libertará. Ou seja, para mim, religião, lá fora, estou É nem isso mesmo, perto. né? Interessante. Eu acho que Márcia, está mais depois. uma mistologia espírita do que qualquer outra coisa. Mas é isso, Alfonso, esse é o problema. Esse é o problema. Mas isso já tem um pouquinho de culpa em Kardec. Mistura tudo, né? Só que aí esquece de falar as fontes, né? E vira uma mistologia mesmo. Se pelo menos falar da onde que vem, fica mais fácil, né? Mas, infelizmente, a Márcia tinha falado. Desistiu, Márcia? Eu queria fazer só uma observação que é a seguinte: eu vejo que é muito. Existe em tudo que eu ouço é uma oposição direta ao espiritismo hegemônico, né? Alguns falam Aham. espiritismo hegemônico e tal. Eu não consigo entender isso. Por que a gente precisa criticar o hegemônico? Ele é hegemônico e não vai mudar, porque também eu vejo que quem critica não tem alternativa, não tem solução. Eu acho que a pesquisa do espiritismo é livre, é independente. Então você pesquisa na linha que você quiser, atua como você quiser e deixa quem é hegemônico continuar sendo hegemônico. A gente não vai ter controle sobre isso. Então, às vezes, eu vejo muito tempo gasto na crítica do movimento hegemônico, quando na realidade não se tem alternativa para isso, ou se não se sabe exatamente que alternativas teria. É só isso que eu Uhum. queria colocar. Uma alternativa é isso que o pessoal chama, Márcia, do progressismo, né, dentro disso. Mas eu entendo a preocupação das pessoas com isso, por conta do mainstream, desse hegemônico, por conta das distorções, porque senão vai acabar, eu acho que existe aquela noção, nossa, podia tanto continuar todo mundo unido e tudo, porque senão vai virar duas coisas completamente diferentes, né? Aí teria que criar outros nomes. Mas aí uma questão que você falou é importante. Você tem essa clareza de que tem diferença entre essas visões, né? E o que falta para a maioria das pessoas
é a clareza de que você tem essas formas de abordagens, né? E que você tem a forma de abordagem que você busca lá em Kardec, como a que nós estamos fazendo, e hoje em dia tem um outro espiritismo que é uma proposta que já não tem nada a ver com Kardec, que está dentro de um misticismo, de uma neopentecostalização. Só que o movimento, a maioria das pessoas não tem essa clareza. Então, eu entendo que o anseio das pessoas que fazem essas críticas está muito ligado a essa carência de esclarecimento das pessoas que existem outras opções. Então, para você está muito claro que existem outras opções, mas nem para todo mundo está claro isso, É né? que na medida que você fica criticando, você não cria nada novo, você só fica na crítica. E aí Uhum, o hegemonismo só aumenta na medida que os circunstanciais, que seríamos nós, ficamos ao entorno criticando. E eu acho que a crítica uhum, para eles, nesse aspecto, é positiva. Porque, olha, é uma minoria que nos critica, a maioria, em regra, tem razão. uhum, Então, eu acho que essa crítica desvelada que é feita por nós, eu não costumo fazer, mas, enfim, eu vejo que as pessoas que poderiam influenciar para um movimento diferente, com uma força diferente, perdem muita energia criticando de uma forma vazia, né? uhum. Essa é Sim. uma crítica da Ó, crítica, aham. talvez. Não, mas é importante a gente fazer a crítica da crítica mesmo. Eu acho que esse é um movimento atual. A gente precisa fazer a crítica da crítica e outra coisa. O nosso estudo aqui é crítico. E o que que é criticar para nós? É analisar, é colocar elementos. Isso é fundamental, né? Mas, por exemplo, essa galera que, aqui, ó, tá a Maristela, né, o pessoal que tá. E tem uma outra questão também, pessoal, que é fundamental. O movimento progressista e tudo, ele também mantém, hoje ele precisa de aparecer e tudo, porque foi muito perseguido, né? Infelizmente, para quem conhece o movimento espírita, e quando eu falo movimento espírita, são as pessoas, os grupos, sociologicamente falando, vocês sabem a guerra que é no Brasil do movimento espírita. Começa lá com Torteroli, Bezerra de Menezes, que foi uma guerra, né? E continua. Hoje você tem movimentos, você tem grupos que criam determinados trabalhos para eliminar trabalhos de outros grupos, né? Você tem brigas aí, né? Em alguns lugares você não tem essa briga, mas tem lugares do Brasil, por exemplo, tem brigas de rustenistas e não rustenistas, de pessoas que não podem entrar num centro e no outro por conta dessas bandeiras. Então, há isso. Mas isso tem que ficar muito claro, é porque o espiritismo ele tem que vencer esse falso discurso de que é um movimento unificado. Não é, não é unificado, tem muitas diferenças, tem muitas dissensões, e eu vou falar uma coisa que todos os pesquisadores falam do cristianismo. Eu sou pesquisador do cristianismo, eu trabalho com o paleocristianismo, principalmente, né, academicamente. E do espiritismo, tem muitos amigos que são pesquisadores do espiritismo. É um fato, é preciso esclarecer, mas esse movimento hegemônico não aceita isso, esclarecer que existem espiritismos, não existe só um espiritismo. E aí, Márcio, eu vou concordar com você. Eu, Diego, não vejo problema nenhum em ter vários espiritismos. Desde que cada um assuma a sua identidade e fala, ó, isso aqui é uma coisa, aquilo ali é uma coisa. Eu repito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E é fato, existem vários espiritismos. Nunca houve um espiritismo só, né? E no Brasil nunca houve, tem vários, né? Isso é importante. Obrigado, alguém elogiou meu filho, esse é o Benjamin, né? Em homenagem, Vera, ao Walter Benjamin, né? É um dos influenciados, dos pensadores judeus, que eu gosto muito, Spinoza, Hannah Arendt, né? Eu sou apaixonado pelos pensadores judeus, e esse aqui chama Benjamin porque eu sou apaixonado na forma como Walter Benjamin escreve. Mila, pode falar para nós. Oi, Diego. Saindo um pouco da linha da Márcia, né, de crítica, né, não é uma crítica, mas eu diria que eu, particularmente, eu tenho uma preocupação no seguinte sentido, que a gente vê os orientadores espíritas, os palestrantes, no sentido de o limite do conhecimento deles, o que está se passando e não digo nem em casas espíritas, que aí eu não conheço, mas em federação, que seria uma das casas principais, o limite do conhecimento, seja por vaidade da pessoa assumir uma aula que não tem condições de dar. Então, eu estou na linha da Nadir também, né? Não conseguindo mais ouvir, porque a última que eu entrei foi ouvir assim,
a pessoa comparando um espírito, o fluídico cósmico universal, que é uma coisa invisível. Então, para justificar o invisível, se coloca assim, é que nem a eletricidade. A eletricidade a gente também não vê, mas ela existe. Então, assim, é de uma ignorância, e isso que é perigoso, entendeu? É. Se passar uma coisa sem fundamento, porque a pessoa só esquece que ela põe a mão na tomada e que ela já sente a eletricidade. Uhum. Comparações completamente desprovidas de qualquer. Então, parece que a pessoa não se prepara, assume por vaidade, quer seja. Então, isso eu acho perigoso, né? Eu também venho da Igreja Católica e contra tudo que a gente conhece de dogmatismo, mas uma coisa a Igreja Católica tem, o estudo, né? Ali não tem pessoas despreparadas. É muito difícil você ir conversar com um padre ou alguma coisa e ele mostrar argumentos que nem esse, né? Comparar um fluido com uma eletricidade. Então, eu acho que isso é que enfraquece bastante não é uma crítica, é uma preocupação. Isso. Você falou uma coisa importante, Mila. O padre, pelo menos, ele é obrigado a estudar teologia, um pouquinho de Sim, filosofia, o mínimo que seja, né? E no movimento espírita, as pessoas. Existe a falsa ilusão de que as pessoas estudam muito, né? Mas não é bem assim que acontece de verdade, né? E para a gente encerrar esse bloco e passar para o último bloco, pegando tudo isso que vocês disseram, vocês acompanharam esse último vídeo de uma palestra do Haroldo Dutra falando sobre a gente no Rio Grande do Sul, que está virando que tá gerando maior polêmica aí, vocês viram, vocês chegaram a ver o fragmento da palestra que ele fala? Para você ver o quanto isso que a Mila denunciou e falou, o quanto é perigoso, depois veja essa palestra do Haroldo, tá? Que ele relaciona enchente do Rio Grande do Sul com purificação de alma, com o Brasil voltar a ser o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, o que já é um absurdo, né? Você falar Brasil, coração do mundo, de, pátria do evangelho, soa tão eugênico e destruidor quanto você falar de uma supremacia de uma raça, né? de jeito nenhum que É eu vou assistir muito isso. perigoso. De repente, ele é um judeu Nunca. daquele tempo, né? De repente, É, ele é um judeu reencarnado nesse tempo. Eu não consigo então, mais. assim, tem problemas. Esse É, eu vídeo tô aí, metida. eu também vi porque chegou num grupo essa parte, mas eu evitei de ter esse comentário, mas eu falei assim, eu vou citar lá no nosso grupo, porque tem até a ver com o nosso estudo, para a gente... Mas depois vocês dêem uma olhada e ver o que vocês acham disso, porque em algum outro momento nós vamos retornar esse vídeo. E para a gente ir para o último bloco agora, eu acho que ficou bem bacana, né? Sobre isso, para a gente encerrar sobre uma forma, porque das coisas que ele fala ali, a gente sabe, a gente está só destacando aqueles que são elementos para a nossa discussão e para aprofundamento são mais importantes. Eu gostaria de encerrar com a colaboração de vocês falando sobre os sonhos, né? E a Bebete, lá no início, já lançou a questão, que é muito importante, né, sobre o conhecimento dos sonhos e tudo mais. Beleza. Pessoal, a partir da pergunta 400, ele começa falando dos sonhos. O que vocês acham do que Kardec traz sobre os sonhos ali? Aí agora nós vamos voltar para Kardec, agora é em Allan Kardec. O que Allan Kardec fala sobre os sonhos? O que vocês acham interessante? Mas o que vocês acham que falta? Tem algum problema ali? Tem alguma coisa que hoje é melhor explicada? A questão freudiana precisa ali, junguiana, do inconsciente, né? Então, vamos lá. Lavínia, pode começar. Aí, assim, quando comecei a estudar o espiritismo, eu já tinha feito análise durante muitos anos, né? Eu fiz análise freudiana por 12 anos. E trabalhava muito com essa questão da interpretação do sonho, né? Era muito comum, quando eu tinha um sonho que me marcava de alguma forma, de eu levar para minha terapeuta e a gente trabalhar essa questão do sonho. E 99,9% das vezes eu não seria capaz de chegar àquelas conclusões sozinha, porque eram elementos simbólicos assim que não eram do meu alcance, exigiam realmente um conhecimento teórico de um profissional para me levar àquelas conclusões. E aí, quando eu cheguei no grupo de estudo, nessa parte, eu fiquei muito perplexa, né, com a questão da ausência do inconsciente. Mas aí você chega também à conclusão de que o Livro dos Espíritos é pré-freudiano, né?
Então, tudo bem, né? Naquela época era um conhecimento inexistente, que eu acho que, como muitas outras coisas que a gente vem concluindo, cabe a nós fazermos as adaptações. Agora, eu até coloquei aqui no começo do encontro no chat, eu fui colocar essas questões no grupo de estudo e ouvi de que qualquer profissional que trabalhe com interpretação de sonho é um charlatão, porque todo sonho é lembrança do desdobramento. E aí a gente simplesmente passa para a próxima, né? Então, falta uma adaptação aos conhecimentos novos. É isso. Ótimo. Eu ia até voltar nesse comentário seu, que eu achei essa frase é muito forte. Todo sonho é desdobramento. Quer dizer, você desconsidera todo o resto, você desconsidera suas experiências sociais, nem que seja do dia, você desconsidera a sua psique, você desconsidera todo o seu sentimento, tudo que você é em complexo, em experiência. Então, é tudo assim, é desdobramento. O espírito desdobrou? Foi, né? E aqui nós Não, não e estamos chega falando de até Kardec, né? E é uma questão até um tanto incongruente, porque ao mesmo tempo a gente vê nas obras de André Luiz dizendo que o cérebro não é capaz de conviver com duas realidades. Então, que a gente não lembra do desdobramento. Que o máximo que você tem é reminiscências, né? Sensações do desdobramento. Então, é até contraditório uma coisa com a outra. Mesmo. Muito bom. Gostei, né? Tem essas questões. Então, olha lá. O livro dos Espíritos é pré-freudiano, né? Então, gente, a gente não quer atribuir a Kardec conhecimentos que não tinha como ele ter. Mas são essas questões, o que que dá para a gente inserir ali. Quem mais quer trazer para nós perspectivas? Então, é fato, né? Parece que é o ponto comum em todos nós. A questão do inconsciente ali vem ajudar, é muito importante a noção do inconsciente freudiano, ou junguiano também, né? Eu tenho conhecimento maior em Freud, né? Filosofia a gente acaba estudando mais Freud e tudo mais, né? Li Jung e tudo mais, mas eu não li a ponto de produzir nada, então aquilo que eu não produzi, que eu não tenho um conhecimento mais específico, eu não teço muitos comentários, né? Tenho um certo conhecimento, mas tenho uma profunda admiração por Freud, né? Acho ele um pensador essencial. E é aquilo, né? Dentro da filosofia, da psicanálise, é tranquilo. Mesmo os erros desses grandes pensadores são importantíssimos para o conhecimento. Então, né? Olha a revolução promovida por Freud, né? Bom, para ajudar aqui, eu selecionei algumas questões, né? A primeira questão, eu achei ela super interessante. Olha só, ela é antes do sonho, mas eu acho interessante isso aqui. Olha a pergunta. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aí ele vai falar, é como se perguntasse se o encarcerado agrada do cárcere. Sempre me incomoda muito essa noção, né? Sempre parece que a encarnação é um castigo, é uma coisa assim, mas ao mesmo tempo fala que não é, né? Mas pro espírito é sempre tá ruim, tá no corpo e tudo mais. É meio complicado isso, mas tudo bem. Aí, aproveitando a fala aqui da Lavínia, que ela está falando do inconsciente, a questão do desdobramento e o comentário que ela fez, a pergunta 402. Como podemos julgar, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E aí, pessoal? Aí eu vou ler a resposta, vocês comentam. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que o estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e como por ter-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro, diz frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. É a miúde uma recordação dos lugares das coisas que viste ou que verás em outra existência, ou outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Aí, pessoal, é assim mesmo que acontece? O que que vocês acham? Luciana, pode falar. Então, olha, eu tenho algumas experiências assim, bastante legais. Eu trabalhei na área financeira por muito tempo e aí a gente tinha planilhas horríveis que você tinha que bater a horizontal e a vertical. E às vezes a gente ficava embasbacado um monte de tempo, tinha reunião no dia seguinte de manhã, então umas 4, 5 vezes eu fui dormir com uma diferença e achei a diferença no sono. E cheguei lá de manhã e falei, gente, tá aqui. E fui lá e pum. Então, isso me aconteceu e na época eu nem pensava em ser espírita.
Então, assim, a gente, às vezes, direciona o que a gente precisa saber. Quantas vezes eu, na minha vida mesmo, falava assim, olha, eu gostaria de uma resposta para essa situação. E ia dormir e pensando naquilo, e de manhã já tinha boas ideias. Então, eu acho assim, se a gente souber usar o nosso psicológico, desculpa, a gente estou com uma gripe muito ferrada. Se a gente souber usar o nosso psicológico, a gente consegue algumas respostas. Pode ser que não que a gente queira, mas a gente consegue achar, sabe? É tudo muito relativo. Certeza, 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 a gente tem. Mas que funciona? Funciona, porque para mim funcionou várias vezes. Ótimo. E Luciana, eu ia te perguntar se você respondeu a pergunta que eu ia te fazer. Mas, assim, para te ajudar, você sabe que tem uma série de experimentos sobre isso, né? E é justamente na área da matemática. O mais interessante é que as primeiras experiências sobre isso, você colocava estudantes, foi feito em Cambridge, foi reproduzido na Universidade de Yale, né? Várias vezes. Você pegava estudantes de matemática, principalmente, o primeiro, depois foi para outro, mas começou com matemática. Você fazia eles pensarem em problemas muito sofisticados e difíceis, né? Mas que eles tinham conhecimento capaz de resolver, mas que não seria tão fácil. E aí eles ficavam pensando, não conseguiam resolver, e colocavam eles para dormir uma certa quantidade de tempo, eles acordavam e encontravam soluções desses problemas, né? E aí você falou uma coisa importante, porque na verdade, são duas coisas trabalhando, né? Porque se a gente for pegar uma resposta pueril, o que que a pessoa vai falar? Ah, não, foi o espírito que foi lá no plano espiritual, foi em algum lugar e continua estudando. Mas não é só isso, é o espírito e seu cérebro continua trabalhando. Então, na verdade, você pode, e uma pessoa que é materialista vai falar, não, isso aí é simplesmente uma química cerebral, seu cérebro continua trabalhando. Então, tem duas respostas, mas o fato é um trabalho em conjunto, é você trabalhando em desdobramento e é o seu cérebro trabalhando também, né? É algo, você não para de trabalhar, né? Não tem como, seu cérebro, ele não para de trabalhar nunca. E se você é espírito, né? Não é que é o seu espírito, você é espírito. Então você também não para de trabalhar nunca, né? Seu cérebro está trabalhando ali, e quem intelectualiza a matéria é o espírito, segundo a obra espírita, não é? Muito bom. Nadir? Se é que eu não posso negar a mediunidade jamais, não sei, eu nem era espírita nem nada, mas eu sonho, e tudo que eu sonho dá certo. Se eu ganhasse dinheiro com sonhos, com premonição, nossa, eu estaria rica. Eu sonho demais, assim, coisas que estão para acontecer. Eu já previ a morte do meu sobrinho, já previ guerra, eu vi tudo em sonho. Então, tá aí uma coisa que eu não posso negar, porque se tem uma coisa forte. Aliás, quando eu entrei para o Espiritismo, antes eu não ligava mesmo para a religião e eu me vi melhor no Espiritismo, porque respondeu algumas perguntas na época. E, para mim, é uma doutrina válida, porque, para mim, porque eu me sinto livre, né? Eu não estou presa a nada. E respondeu. E assim que eu comecei a estudar, no sonho, um casal de negros, digamos assim, um casal de preto velho, na verdade, apareceu para mim numa charrete, né, no sonho, e falou: agora ela tá bem, tá melhor, vamos ver o que vai dar. Então, muita coisa também. Eu perdi um sobrinho em 1997. Ele foi. E eu previ tudo aquilo, vi o carro que estava seguindo ele e tudo. Daí, uma semana depois, aconteceu. É que essas coisas também. Meus filhos falam: ixi, a mãe viu no sonho, pronto. Mas quando a gente fala, eu não conto, né? Eu contei da guerra, uma guerra que já estava tendo, a guerra do Vietnã, e eu contei para meus filhos. Eu sabia que a guerra ia ser no Oriente. Eu vi tudo aquilo. E só que aí a gente vai falar, as pessoas não acreditam. Hoje eu já sonho e já deixo para lá, sabe? Mas eu fico pressionada com os meus sonhos. Bacana.
né? Então, é E uma coisa que eu não Kardec, posso negar, não. E não é nada da minha mente, não. É sonho mesmo, que eu não estou esperando. Eu vou dormir para descansar e, de repente, eu sonho. e todas as investigações sobre o sonho investigam esses relatos que você fala de pessoas que têm essa capacidade, né? E só fazendo um adendo aqui, pessoal, quando no livro dos Espíritos é criticado aquelas pessoas, tem aqui a pergunta 404, o que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Aqui é muito específica a crítica que está sendo feita, tá? Não tinha psicanálise ainda, mas não é nada similar à psicanálise. Está falando daqueles charlatões mesmo que fazia previsões através dos sonhos, né? Que isso tinha até na cultura hebraica também, tem na Bíblia, né? O José do Egito, ele fazia isso, né? Segundo a mitologia bíblica e tudo mais. Então, é esse povo que busca significado de sonho, né? A psicanálise busca essa significação, não é o significado, é a significação no sentido da narrativa. Então, quando a pessoa está fazendo a narrativa do sonho lá na psicanálise, o psicanalista está analisando os símbolos, né? E ele está analisando a narrativa da pessoa em relação àquilo. Então, é uma série de elementos diferentes, né? E antes de passar para a Bebete, pessoal, tem um livro, não sei se vocês conhecem, tem um pesquisador brasileiro que trabalha com experiências anômalas, mas inclusive com questões alucinógenas, muito bom, Siddhartha Ribeiro, né? Ele é fantástico. Ele tem um livro que ele lançou recentemente, eu acho, ele é um dos caras que mais tem avanços nesse campo de estudo. O nome do livro é Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Eu recomendo muito esse livro para vocês. Eu vou escrever ele aqui no chat, enquanto a Bebete vai falando, né? O Oráculo da Noite, né? É, a História e a Ciência do Sonho, do Siddhartha Ribeiro. Na verdade, eu recomendo todos os livros do Siddhartha Ribeiro para vocês. Mas esse livro especificamente, muito, muito bom, porque além de ele fazer um compilado histórico-científico de todo mundo que já abordou os sonhos, né? Ele vai trazer o que há de mais novo dentro dessa pesquisa, nesse campo, e vai mostrar o quanto a vida acordada, né? A vida aqui, ela precisa do sonho, o quanto a noite, o quanto dormir e a noite é fundamental para uma vida saudável, psíquica e orgânica também, né? Eu vou escrever aqui no chat, eu recomendo fortissimamente que vocês leiam esse livro. Bebete, pode falar. Eu vou na direção da fala da Mila, né? Porque coisas que já ouvi no centro espírita que não dá para aceitar. Então, assim, quando é desdobramento, o seu sonho é colorido. Quando é preto e branco, é sonho. Nossa, você lembrou disso, Mila? Não, Meu, isso é um absurdo. a Mila falou das respostas rasas, né? Não, então, eu lembro, você lembrou dessa resposta, eu lembro, eu também, quando eu Lembrei. ouvi isso a primeira vez, eu quase morri, meu Deus do céu. É. E ter manual de significado de sonho é a mesma coisa de falar que todo sonho é desdobramento, que tira todo o simbólico, toda a essência da vivência da pessoa. Então, isso não existe, definitivamente. E aí, então, eu tive uma experiência assim, Diego, ó, eu estava na porta do centro, na recepção, porque eu, por algumas razões que vocês podem imaginar, eu não podia ser atendente fraterno, tá? Embora tenha dado aula no curso de atendente fraterno para diferenciar alucinação, delírio e vivência mediúnica, mas eu não podia dar aula porque eu era uma pessoa marcada definitivamente. E aí chegou uma pessoa para mim na porta e falou assim: eu usava drogas e eu parei, já tem 3 anos que eu parei, mas constantemente eu sonho que eu estou em algum lugar que tem, às vezes eu pego um pouco, às vezes me dão. Eu falei, e o que você faz com isso? Ela, eu esqueço, ou eu levo, mas você usa isso no sonho? Não. O que que significa? Eu falei, significa que você pode ter lembranças dessa afinidade, mas que você tomou a decisão de largar. Então, você segue nessa linha. Mas eu fui perguntar para a professora do Evangelho, Uhum. e ela falou assim: enquanto estiver sonhando é porque tem afinidade. Olha só que resposta. Se eu respondo isso para a pessoa, ela sai dali e vai procurar uma bucha, com certeza.
Aí eu depois estudando esse capítulo aqui que foi proposto hoje, ali tem como o espírito está mais vulnerável, vem a influenciação dos espíritos afins, né? Que estão naquela frequência. E com certeza estão fazendo uma proposta ali. Mas o que eu disse para ela é que ela estava de parabéns, que ela tinha decidido e que ela estava seguindo em frente com aquilo. Porque a proposta ali na porta também não é ficar falando muita coisa, né? Mas, enfim, é isso, sabe? É a questão rasa, a questão que a pessoa não pode dizer assim, olha, eu vou verificar, te falo depois. Isso aí precisa de reflexão para responder. Então, para mim, não dá mais. Deu. Muito bom. E é isso, você falou uma coisa importante, né? Para a gente encerrar aí, a gente não. É porque é característica da religião, né? Você fala, olha, eu não sei responder essa pergunta, não tem elementos para responder essa pergunta agora. E a sua fala, você fugiu da culpabilização, né? Você vê que a fala da instrutora lá é fundamentada na metodologia da culpa. O espiritismo que nós temos hoje, ele não foge do mecanismo da culpa católica, pessoal. Ele é completamente, né, fundamentado na culpa ainda, infelizmente. Então, para a gente encerrar, né, nosso tempo aqui, 21h27, é muito bacana, né? A gente sempre busca focar, vocês veem que não dá para passar de item nos capítulos, a gente busca focar aquilo que a gente tem dimensões filosóficas, científicas, que dá para a gente fazer abordagens mais adequadas, né? Então, acho que a nossa discussão hoje foi muito profícua, foi muito enriquecedora, espero que para todos, espero que as perguntas que foram feitas, os comentários que foram feitos tenham deixado uma pulguinha na nossa orelha para a gente continuar inquieto, investigando. E sobre essa questão do sonho, eu acho que a gente pode definir, né, pelo menos uma definição parcial, não absoluta, que o sonho é um conjunto de elementos, né, inconsciente, vivências, simbologias, experiências socioculturais do indivíduo, né, experiências múltiplas sociais, e também é a experiência espiritual, né? A experiência espiritual, ela também é carregada das outras coisas. Você é espírito, e o que o seu espírito faz do lado de lá é também a carga cultural que você leva do lado de cá, né? Às vezes a gente esquece que o espírito que a gente desencarna cheio de cultura, e parece que você chega no plano espiritual e você esvazia a cultura, né? Você não esvazia. Você chega lá com a sociedade que você levou daqui, com a cultura que você levou daqui. Beleza, pessoal? Não tem tarefinha para casa por enquanto. Se tiver, vai passar para vocês até terça-feira. Eu acho que não vai ter, não. Mas nós passamos o roteiro. Eu peço desculpa pelo roteiro atrasou, porque fui eu que atrasei o roteiro essa semana, foi culpa minha, tá? Mas até terça o roteiro do próximo estudo está com vocês. Certo, pessoal? Né? Então, abram os microfones aí. Tchauzinho para vocês. Obrigada. Tchau, Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Próxima. Bom fim de semana. Pra vocês. Até segunda.